Nunca confie em alguém que te demite logo antes da temporada de bônus, especialmente quando você é a única pessoa que sabe para onde todo o dinheiro realmente vai. Meu nome é Rachel, tenho 32 anos e 3 anos atrás fui demitida do melhor emprego que já tive, sem absolutamente nenhum motivo. Ou pelo menos, era isso que eles queriam que eu acreditasse. Mas aqui está o que eles não sabiam. Eu mantinha registros de tudo. Cada e-mail, cada transação, cada negócio suspeito que meu chefe fazia quando achava que ninguém estava olhando. E quando me jogaram fora como lixo, eu garanti que esses registros fossem parar exatamente nas mãos certas. Esta é a história de como meu chefe destruiu minha carreira para encobrir os próprios rastros, e de como eu vi todo o império dele desmoronar por causa de uma única auditoria. Preciso te levar de volta ao começo de tudo, porque a vingança não significa nada sem entender com quem eu estava lidando. O nome dele era Richard Pemberton, mas todo mundo chamava de Rick. Meados dos 50 anos, ternos caros, o tipo de cara que dirigia um Tesla antes mesmo de alguém saber o que era um Tesla. Ele era dono de uma empresa de consultoria de médio porte chamada Pemberton Analytics. Cerca de 70 funcionários, clientes espalhados por todo o país. Comecei a trabalhar lá logo depois de sair da faculdade. Eu tinha 23 anos, ansiosa, ingênua. Eu queria tanto provar meu valor que teria feito qualquer coisa que me pedissem. Meu cargo era analista financeira júnior. Parece chique, né? Não era. Basicamente, eu fazia planilhas e conferia números que outras pessoas não queriam conferir. Mas eu era boa nisso, muito boa. Eu percebia padrões, encontrava erros. Em 6 meses, fui promovida a analista sênior. Em 1 ano, já estava gerenciando uma pequena equipe. Rick gostava muito de mim. Pelo menos era o que eu pensava. Ele me chamava no escritório, dizia que eu estava fazendo um ótimo trabalho, que eu tinha um futuro brilhante. Rachel, você vai longe, fique comigo e antes dos 30 estará comandando seu próprio departamento. Eu acreditava. Por que não acreditaria? Ele era o chefe, era bem-sucedido, parecia realmente se importar com a minha carreira. Mas olhando agora, vejo de forma diferente. Ele não se importava comigo, ele se importava com o que eu podia fazer por ele. O primeiro sinal de alerta apareceu cerca de 2 anos depois que comecei a trabalhar lá. Eu estava revisando um relatório financeiro trimestral, coisa padrão, receita, despesas, margens de lucro, tudo parecia normal na superfície. Mas havia algo estranho. Um item enterrado no meio da coluna de despesas, taxas de consultoria, prestadores externos. O valor era de $240 mil. Aquilo parecia alto, muito alto, então eu fui investigar. Abri as notas fiscais, cruzei com o banco de dados de prestadores e percebi algo esquisito. A empresa que supostamente tinha recebido o pagamento não existia, ou pelo menos eu não conseguia encontrar nenhum registro dela em lugar algum. Sem site, sem endereço, sem telefone, nada. Levei isso ao Rick. Ei, eu estava analisando o relatório do 2º trimestre e notei essa cobrança. Temos documentação desses prestadores? Não consigo encontrá-los no sistema. Ele mal levantou os olhos do computador. Ah, isso aí. Sim, não um projeto paralelo que eu estou cuidando pessoalmente. Não se preocupe com isso. Tudo bem, mas não deveríamos ter registros adequados para fins de auditoria? Ele parou de digitar, olhou para mim e por um segundo vi algo nos olhos dele. Não era raiva, nem irritação. Era algo mais frio. Rachel, eu aprecio a sua atenção aos detalhes, mas algumas coisas estão acima do seu nível salarial. Esta é uma delas. Esqueça isso. Eu esqueci, porque era jovem e tinha medo de perder meu emprego. Mas eu não apaguei aquilo da minha memória. Ao longo do ano seguinte, continuei vendo cobranças parecidas, valores diferentes, empresas falsas diferentes, sempre rotuladas como taxas de consultoria, pagamentos a prestadores ou algo vago assim. Comecei a guardar meus próprios registros, capturas de tela, PDFs, e-mails, tudo o que parecia suspeito. Eu não sabia exatamente o que iria fazer com aquilo.
Parte de mim achava que talvez estivesse sendo paranoica, talvez houvesse uma explicação legítima. Mas outra parte de mim sabia. Algo estava muito, muito errado. E então, chegou o dia que mudou tudo. Era uma terça-feira de manhã, em novembro. Eu lembro porque estava um frio absurdo lá fora e o aquecimento do escritório não estava funcionando direito. Rick me chamou no escritório. Ele não estava sozinho. Havia uma mulher que eu nunca tinha visto. 40 e poucos anos, terno impecável, prancheta na mão. Rachel, esta é a Jennifer, do RH. Pode sentar. Meu estômago afundou. Nada de bom começa com esta é a Jennifer, do RH. Sentei. Rick cruzou as mãos sobre a mesa. Rachel, precisamos conversar sobre seu desempenho. Meu desempenho? Sim. Temos monitorado seu trabalho nos últimos meses e, francamente, estamos preocupados. Você tem perdido prazos, cometido erros, sua equipe reclamou do seu estilo de gestão. Eu encarei ele. O quê? Isso não é verdade. Eu cumpri todos os prazos no último trimestre e nunca ouvi nenhuma reclamação da minha equipe. Jennifer olhou para a prancheta. Temos documentação aqui dizendo o contrário. Posso ver? Não será necessário, disse Rick. A decisão já está tomada. Estamos encerrando seu contrato, com efeito imediato. Senti como se tivessem me dado um soco no peito. Você está me demitindo? Preferimos o termo rescisão por problemas de desempenho. Você receberá 2 semanas de indenização. A Jennifer vai te orientar no processo de saída. Isso é insano! Eu fiz tudo o que você me pediu, trabalhei fins de semana, cobri outras pessoas. Que problemas de desempenho? O rosto do Rick não mudou. Sinto muito que não tenha dado certo, Rachel, mas a decisão é final. Jennifer se levantou. Se você vier comigo, vamos recolher seus pertences pessoais e desativar seus acessos. Eu olhei para o Rick. Olhei de verdade e soube. Ele sabia que eu tinha perguntas, sabia que eu estava investigando e precisava me tirar do caminho antes que eu encontrasse algo que ele não pudesse explicar. Eles me escoltaram como se eu fosse uma criminosa. 20 minutos para arrumar minha mesa. Segurança me acompanhando até o carregamento. Crachá desativado, e-mail bloqueado. Fiquei sentada no carro naquele estacionamento por 1 hora. Só sentada, tentando processar o que acabou de acontecer. Eu tinha dado 3 anos da minha vida àquela empresa. Trabalhei mais do que qualquer pessoa naquele prédio e me jogaram fora sem pensar 2 vezes. Mas aqui está a questão. Eu não estava só com raiva, eu estava sendo estratégica. Porque a única coisa que eles esqueceram de fazer foi apagar meus backups pessoais. Cada print que eu tinha feito, cada PDF que eu tinha salvo, cada transação suspeita que eu tinha documentado. Eu tinha cópias de tudo, no meu notebook pessoal, num drive na nuvem que eles nem sabiam que existia. E eu ia usar tudo isso. Na primeira semana não fiz nada. Estava deprimida, com raiva, me candidatei à vaga sem muita vontade. Passei a maior parte dos dias no sofá, vendo TV e chorando com um pote de sorvete. Minha melhor amiga, Maia, foi até minha casa. Ela me olhou uma vez e disse: Ok, isso acaba agora. Você precisa se levantar. Você precisa reagir. Como reagir? Eu já perdi. Você não perdeu. Você foi empurrada para ficar longe porque estava chegando perto demais de algo. Então, termine o que começou. Descubra o que ele está escondendo e faça ele pagar. Ela estava certa. Eu sabia que estava certa. Então eu me levantei e comecei a agir. Comecei a pesquisar. Quem regula empresas como a Pemberton Analytics? Quem investiga fraudes financeiras? E eu encontrei. A Receita Federal dos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários, a Procuradoria-Geral do Estado. Passei 2 semanas organizando tudo, criando uma linha do tempo, destacando padrões, tornando impossível ignorar. E então, enviei. E-mails anônimos, relatórios detalhados, tudo o que eu tinha. Prezados, escrevo para relatar suspeita de fraude financeira na empresa Pemberton Analytics. Em anexo seguem evidências documentadas de relatórios de despesas falsificados, pagamentos a prestadores inexistentes e desvio sistemático de recursos da empresa. Solicito investigação.
Enviei versões desse e-mail para 5 agências diferentes e depois esperei. 3 meses se passaram. Nada aconteceu. Ou pelo menos nada que eu pudesse ver. Comecei a achar que meus e-mails tinham sido ignorados, que eu não tinha provas suficientes, que tinha perdido meu tempo. Consegui um novo emprego, não tão bom quanto o antigo, salário menor, menos responsabilidade, mas era algo. Eu estava tentando seguir em frente. Então, recebi uma ligação. Número desconhecido. Quase não atendi. Alô? É a Rachel Martinez? Sim, quem está falando? Meu nome é agente Sarah Mitchell. Sou da Divisão de Investigação Criminal do IRS. Preciso falar com você sobre a Pemberton Analytics. Meu coração começou a disparar. Tudo bem? Recebemos informações de uma fonte anônima, informações muito detalhadas. Estamos conduzindo uma investigação há 3 meses. Não posso compartilhar detalhes, mas preciso confirmar. Você trabalhou na Pemberton Analytics de agosto de 2017 a novembro de 2020? Sim. E durante esse período, você tinha acesso aos registros financeiros da empresa? Sim, literalmente era o meu trabalho. Ótimo, vou precisar que você venha prestar um depoimento formal. Pode fazer isso? Com certeza. Encontrei a agente Mitchell na semana seguinte. Levei cópias impressas de tudo o que eu tinha. Sentamos em uma pequena sala de um prédio federal no centro da cidade e revisamos tudo. Ela fez milhões de perguntas. Queria datas, nomes, valores exatos. Eu entreguei tudo. Senhorita Martinez, preciso dizer, este é um dos casos de fraude mais bem documentados que já vi vindo de um civil. Normalmente recebemos acusações vagas e precisamos construir o caso do zero. Você basicamente fez metade do nosso trabalho. Eu só fiz o que achei que era certo? Bem, você pode ter nos ajudado a derrubar uma grande operação de desvio de dinheiro. Rick Pemberton vinha roubando da própria empresa há anos, milhões de dólares. E como ele era o acionista majoritário, ninguém conferia o trabalho dele. O que acontece agora? Agora construímos o caso, entrevistamos testemunhas, intimamos registros, e se tudo confirmar como eu acho que vai, nós processamos. Quanto tempo isso leva? Ela sorriu. Mais tempo do que você gostaria, mas a justiça é lenta. Isso não significa que ela não venha. 6 meses se passaram. Eu não ouvi nada. Tentei não pensar muito nisso. Foquei no meu novo emprego. Comecei a fazer terapia para lidar com tudo. Passei mais tempo com a Maya. Tentei reconstruir minha vida. Então, numa manhã, eu vi. Manchete da seção de negócios do jornal local. CEO da Pemberton Analytics é preso por acusações de fraude. Liguei imediatamente para Maya. Ela gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Eu te disse que ele ia pagar. Comprei 3 exemplares daquele jornal. A matéria explicava tudo. Rick vinha desviando dinheiro há mais de 5 anos. Criou empresas falsas de prestadores, pagava a si mesmo por meio delas, sonegava impostos, roubava fundos de pensão dos funcionários. O valor total? Pouco mais de 4 milhões de dólares. Ele enfrentava acusações federais, fraude eletrônica, evasão de impostos, desvio de recursos. Se condenado, poderia pegar até 20 anos de prisão. Li aquela matéria 5 vezes e depois chorei. Não de tristeza, de alívio. Porque era real, tinha realmente funcionado. O julgamento demorou mais 1 ano para começar. Fui chamada como testemunha. Entrei naquele tribunal usando meu melhor terno e meus brincos da sorte, os mesmos que minha avó me deu antes de morrer. Sentei no banco das testemunhas, coloquei a mão sobre a Bíblia, jurei dizer a verdade. E quando o promotor me pediu para explicar o que eu tinha visto durante meu tempo na Pemberton Analytics, eu contei tudo. Rick estava sentado na mesa da defesa, não olhava para mim. O advogado dele tentou me desacreditar, disse que eu era uma ex-funcionária ressentida, que eu tinha fabricado provas porque estava com raiva por ter sido demitida. Mas o promotor encerrou isso rapidamente. Excelência, a defesa quer que acreditemos que a senhorita Martinez fabricou anos de registros financeiros, criou notas fiscais falsas e plantou provas em vários servidores da empresa? Isso parece mais plausível do que a explicação mais simples,
que Rick cometeu fraude e a senhorita Martinez denunciou. O júri deliberou por 2 dias, culpado em todas as acusações. A sentença veio 3 meses depois. Rick pegou 18 anos, teve que devolver tudo o que roubou, mais multas. Perdeu a empresa, perdeu a casa, perdeu tudo. E eu não ganhei nada, nenhuma recompensa, nenhuma indenização, apenas a satisfação de saber que eu fiz a coisa certa. E, sinceramente, isso foi suficiente. Cerca de 6 meses depois da sentença, recebi uma carta pelo correio. Era do Rick, escrita à mão, enviada da prisão federal onde ele cumpria a pena. Quase joguei fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Rachel, sei que você provavelmente não quer ouvir de mim. Sei que me odeia e tem todo o direito, mas preciso dizer isso. Me desculpa, não por ter sido pego, mas por tudo o que fiz. Destruí minha própria vida, destruí minha família e tentei destruir a sua. Eu te demiti porque sabia que você era inteligente o suficiente para descobrir o que eu estava fazendo. Achei que se me livrasse de você, o problema ia desaparecer. Eu estava errado. Você fez a coisa certa. Eu fiz a coisa errada. E agora eu estou pagando por isso. Espero que você tenha seguido em frente. Espero que esteja bem. E espero que um dia você consiga me perdoar, mesmo que eu não mereça. Richard. Li aquela carta 3 vezes e depois fiz algo que não esperava. Eu respondi. Rick, recebi sua carta. Agradeço o pedido de desculpas, mas quero que entenda uma coisa. Eu não te denunciei porque te odiava. Eu te denunciei porque o que você estava fazendo era errado. Você roubou pessoas que confiavam em você. Roubou funcionários que trabalharam arduamente para você. Roubou da sua própria empresa. E quando eu fiz perguntas, você me descartou como se não fosse nada. Então, sim, eu te denunciei. E faria de novo. Mas eu não te odeio. Apenas acho que você fez escolhas terríveis e agora precisa viver com elas. Eu segui em frente. Tenho um bom emprego, uma boa vida e durmo tranquila à noite sabendo que fiz a coisa certa. Espero que um dia você possa dizer o mesmo. Rachel. Nunca mais ouvi falar dele. 3 anos se passaram de tudo isso. Minha vida é completamente diferente agora. Fui promovida no meu novo emprego, ganho mais dinheiro do que nunca ganhei na Pemberton Analytics. Conheci alguém, me casei, comprei uma casa, comecei a fazer trabalho voluntário em uma ONG que ajuda mulheres no setor financeiro. E de vez em quando, alguém me pergunta, você se arrepende? Queria ter ficado quieta e mantido o emprego? E a minha resposta é sempre a mesma. Não, nem por um segundo. Porque é isso que aprendi com tudo isso. Ficar em silêncio não te protege, protege quem está fazendo coisa errada. Eu poderia ter ignorado o que o Rick estava fazendo? Claro. Poderia ter focado só no meu trabalho e fingir que não via nada? Com certeza. Mas aí eu teria sido parte do problema, teria sido cúmplice. E eu não conseguiria viver com isso. As pessoas sempre perguntam, valeu a pena perder o emprego, passar por todo aquele estresse, pela incerteza? E sim, valeu a pena. Porque a alternativa era viver sabendo que eu tinha visto alguém roubar milhões de dólares e não fiz nada. Esse não é o tipo de pessoa que eu quero ser. E, sinceramente, ser demitida foi a melhor coisa que já me aconteceu. Não porque eu quisesse, mas porque me forçou a recomeçar, a encontrar algo melhor, a provar para mim mesma que eu não precisava do Rick Pemberton, nem da empresa dele. Eu fiquei bem sozinha. Melhor do que bem. Existe uma lição em tudo isso, e não é só sobre vingança, é sobre integridade. Fazer a coisa certa nem sempre é confortável no momento, é assustador, é arriscado. Você não sabe como vai terminar. Mas se você não faz, precisa conviver consigo mesma, e isso é mais difícil do que qualquer consequência de curto prazo. Rick achava que era intocável, que podia fazer o que quisesse porque era o chefe, porque tinha poder. Mas poder não te protege da verdade, e mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Só precisava de alguém disposto a trazê-la à luz. O que aconteceu com a Pemberton Analytics depois que Rick foi para a prisão? A empresa faliu, não sobreviveu ao escândalo. Todos os 70 funcionários perderam seus empregos. E sim, eu me senti mal por isso. Essas pessoas não tinham feito nada de errado, só estavam tentando ganhar a vida. Mas a verdade é que aquela empresa foi construída sobre fraude.
ela iria desmoronar de qualquer forma, ou quando Rick fosse pego, ou quando ele roubasse tanto que não sobrasse nada. Pelo menos assim as pessoas souberam a verdade. Souberam por que perderam seus empregos. Souberam que não foi culpa delas. E alguns me agradeceram por isso. Mandaram mensagens dizendo que gostariam de ter visto o que eu vi, que ficaram felizes por alguém ter tido coragem de falar. Isso significou mais para mim do que qualquer outra coisa. Uma das perguntas que mais me fazem é: como você conseguiu guardar todos esses registros sem ninguém perceber? E a resposta é que eu fui cuidadosa, muito cuidadosa. Nunca usei equipamentos da empresa para armazenar nada. Nunca enviei arquivos do meu e-mail corporativo para o pessoal. Nunca imprimi documentos nas impressoras da empresa. Tudo o que salvei, fotografei com o meu celular ou acessei pelo meu notebook pessoal, com minhas próprias credenciais. Eu tratei tudo como se estivesse reunindo provas porque, por um tempo, minha vida foi caos, incerteza, medo. Agora é estável, previsível, segura, e aprendi a valorizar isso. Uma última coisa que quero dizer. Se você está em uma situação em que vê algo errado acontecendo e está em dúvida se deve falar ou não, deixe-me te dizer isto. Você já sabe o que deve fazer. Só está com medo de fazer. E isso é normal. Medo é normal. Mas você precisa se perguntar que tipo de pessoa eu quero ser. Alguém que vê uma injustiça e finge que não viu? Ou alguém que se posiciona, mesmo quando é difícil? Porque essa escolha te define. Não seu emprego, não seu salário, não sua reputação. Suas escolhas te definem. Eu escolhi falar. E sim, isso me custou caro, mas também me salvou. Porque eu posso me olhar no espelho e saber que fiz a coisa certa. E isso vale mais do que qualquer salário que o Rick Pemberton já me pagou. A sentença do Rick virou notícia local. Houve reportagens, entrevistas. As pessoas queriam saber como alguém conseguiu roubar tanto dinheiro por tanto tempo sem ser pego. E a resposta é simples: porque ninguém estava olhando. As pessoas confiavam nele, funcionários confiavam nele, investidores confiavam nele, e ele se aproveitou dessa confiança. Mas no momento em que alguém começou a prestar atenção, tudo desmoronou. Essa é a coisa sobre mentiras. Elas só funcionam enquanto ninguém as questiona. E eu questionei tudo. Cerca de 1 ano após o julgamento, encontrei uma antiga colega de trabalho no mercado. O nome dela era Diana. Ela trabalhava no marketing. Ela me viu primeiro. Rachel, meu Deus, como você está? Bem, e você? Estou bem. Arrumei um novo emprego em uma agência de publicidade. É diferente, mas eu gosto. Ficamos ali, no corredor de frutas, colocando a conversa em dia. Eu só queria dizer, disse a Diana em voz baixa, o que você fez foi corajoso, muito corajoso. Muitos de nós suspeitávamos que havia algo errado, mas estávamos com medo demais para falar. Você não estava, e provavelmente salvou muita gente de perder ainda mais. Obrigada, isso significa muito. Ela me abraçou. Não, obrigada a você, sério. Saí daquele mercado me sentindo mais leve do que em meses. Porque era disso que se tratava. Não vingança, não punição. Justiça. As pessoas adoram histórias de vingança. Adoram a ideia do azarão derrubando o vilão. E sim, essa é uma história de vingança, mas não do tipo que você vê nos filmes. Eu não confrontei o Rick em um grande confronto dramático. Não gritei com ele, não o ameacei, não fiz cena. Eu apenas coletei provas em silêncio e entreguei às pessoas cujo trabalho é lidar com isso, e elas fizeram o trabalho delas. Essa é a verdadeira vingança. Não dramática, não chamativa, apenas eficaz. Às vezes me pergunto se o que teria acontecido se eu não tivesse guardado aqueles registros, se eu simplesmente tivesse apagado tudo e seguido em frente. Rick provavelmente ainda estaria comandando a Pemberton Analytics, ainda roubando, ainda mentindo. Mais pessoas teriam perdido suas aposentadorias, mais dinheiro teria desaparecido, e ninguém teria parado ele. Esse pensamento às vezes me tira o sono, não de um jeito ruim, mas como um lembrete de que uma única pessoa realmente pode fazer a diferença. Você não precisa ser poderosa, não precisa ser rica, não precisa ser importante. Você só precisa estar disposta a fazer o que é certo.
Meu marido às vezes me pergunta se eu faria tudo de novo, sabendo o que sei agora, sabendo o quão difícil seria. E eu sempre digo que sim. Porque a alternativa é viver com arrependimento, e eu já vi o que arrependimento faz com as pessoas. Ele as corrói por dentro. Eu não tenho arrependimentos, tenho orgulho. Orgulho de me ter posicionado, orgulho de não ter recuado, orgulho de ter feito a diferença. E isso é algo que ninguém pode tirar de mim. Se há uma coisa que quero que você leve dessa história, é isto: não subestime a si mesma. Você tem mais poder do que imagina, mais influência, mais capacidade de mudar as coisas, mas apenas se estiver disposta a usar isso. Eu era apenas uma analista júnior, ninguém importante, ninguém poderosa, uma mulher jovem em um setor dominado por homens, onde muitas vezes eu nem era levada a sério, mas derrubei um esquema de fraude multimilionário porque prestei atenção e agi. Você pode fazer o mesmo, seja qual for a situação, seja qual for o erro que você esteja vendo. Você pode fazer algo a respeito. Não será fácil, mas vai valer a pena. Rick ainda está na prisão e ficará lá por muito tempo. E eu estou livre. Livre daquele emprego, livre daquele ambiente tóxico, livre do peso de saber que algo errado estava acontecendo e não fazer nada. Durmo bem à noite, acordo feliz, vivo minha vida sem olhar por cima do ombro. E essa é a melhor vingança de todas. Não ver outra pessoa sofrer, mas saber que você fez a coisa certa e construiu uma boa vida por causa disso. Então é isso. Meu chefe me demitiu por performance ruim, e então a auditoria começou. E tudo o que ele construiu veio abaixo. Não porque eu queria vingança, mas porque eu queria justiça. E às vezes, as duas coisas são a mesma coisa. Inscreva-se para mais histórias.